Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. Nova diretoria da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e do Conselho Fiscal é eleita e tomam posse. Atenção, prazo para matrículas de alunos regulares e especiais do período letivo de 2023.1 na UFRN termina hoje. Uma entrevista especial sobre a nova lei sancionada que equipara a injúria racial ao crime de racismo. E no esporte, tudo o que rolou neste domingo no primeiro clássico do ano entre ABC e América. Agora são 6 horas e 30 minutos. TV Notícias está no ar. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, emitiu um comunicado que parte dos bairros de Lagoa Azul e de Pajuçara, além do Potengi e Redinha, na zona norte de Natal, e Redinha Nova, em Extremóis, ficarão sem abastecimento de água por causa de uma parada emergencial desde a manhã de hoje, em função de um problema em um sistema que abastece a região. A CAERN ainda disse que uma equipe que trabalha na substituição de um equipamento com previsão de concluir o serviço e retomar o abastecimento ainda no final da tarde de hoje. Porém, após a religação do sistema, a previsão de normalização do abastecimento para todas as áreas é de até 72 horas. E o Detran divulgou hoje que irá realizar na próxima quinta-feira uma reunião com donos de empresas de sucatas sobre o credenciamento de desmanche de veículos. A repórter Giovana Araújo traz mais informações. A Comissão de Credenciamento de Sucatas e Oficinas receberá nesta quinta-feira os donos de empresas de sucatas para orientar sobre os procedimentos e sobre a lei do desmonte. O encontro acontece na sede do Detran, no bairro Cidade da Esperança, às 10 horas da manhã da próxima quinta-feira. A reunião terá a participação do Detran, da Polícia Civil e Militar. Para assegurar a sua presença, é preciso garantir a vaga por meio do WhatsApp do órgão. O número para contato é o 84991607569. O Detran está implementando a Lei Federal 12.977 de 2014, junto à resolução do CONTRAN número 611 e as portarias do Detran número 274 de 2022 e 358 de 2022, as quais são responsáveis por regular e disciplinar a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres e a comercialização de partes e peças usadas no Estado. Giovana Araújo, para o TVU Notícias. E a Subsecretaria do Trabalho da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, a SETAS, anunciou hoje as vagas de emprego do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. As oportunidades são para Natal, Mossoró e Currais Novos. A repórter Bia Menezes traz mais detalhes aí sobre essas oportunidades. Ao todo, são oferecidas 117 vagas de emprego e para concorrer às vagas, o candidato deve se cadastrar via internet no portal do Ministério do Trabalho e Emprego, o Emprega Brasil, através do endereço empregabrasil.mte.gov.br ou nos aplicativos Cine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e iOS. Confira a quantidade de vagas por município. Natal e região metropolitana são oferecidos para vendedor interno, 100 vagas, vendedor pracista, 5 vagas, auxiliar de limpeza, 7 vagas, estas para pessoas com deficiência. Mossoró e região, 1 vaga para auxiliar de cozinha, 1 para caseiro, 1 para motorista operacional de guincho, 1 para vendedor pracista. Currais Novos e região, 1 vaga para analista de redes e de comunicação de dados. As vagas para pessoas com deficiência são uma parceria da Subsecretaria do Trabalho da SETAS com a Coordenadoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E para maiores informações sobre os serviços do Cine Estadual RN, siga o Cine RN no Instagram, @cine.rn. Bia Menezes para o TVU Notícias. E o prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos, tomou posse para o cargo de presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e sua gestão será para o biênio de 2023 e 2024. Ele foi eleito presidente da FEMURNE pelos prefeitos dos municípios do estado. Confira mais informações com o repórter Rangel Pontes.
Em chapa única, o prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos, do MDB, foi eleito presidente da Federação dos Municípios pelos prefeitos das cidades associadas à instituição. A vice-presidente empossada foi a prefeita de Pau dos Ferros, Mariana Almeida. 102 prefeitos estiveram presentes no dia da posse na última sexta-feira. Entre uma das demandas do atual presidente empossado está a articulação com o Legislativo para o fortalecimento da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios após ter tido uma queda, após a redução populacional elencada pelo novo censo. Vamos conferir como ficou a nova diretoria. Presidente Luciano Santos, de Lagoa Nova, primeiro vice-presidente Mariana Almeida, de Pau dos Ferros, segundo vice-presidente Edivaldo Emílio, de Macaíba, terceiro vice-presidente Marina Dias, de Jandaíra, quarto vice-presidente Reno Marinho, de São Rafael, quinto vice-presidente João Batista, de Brejinho, primeiro secretário Alan Jefferson, de Apodi, segundo secretário Francisca Shirley, de Messias Targino, primeiro tesoureiro Pedro Henrique, de Pedra Grande, segundo tesoureiro Fernando Luiz, de Espírito Santo. Rangel Pontes, para o TVO Notícias. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte encerra hoje as matrículas dos alunos regulares e alunos especiais para os componentes curriculares do semestre letivo de 2023.1. Confira mais detalhes com o repórter Lucas Aguiar. Para realizar a matrícula, o aluno regular deve acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA-A. Os resultados do processamento das matrículas serão divulgados entre os dias 25 e 27 de janeiro. Para os alunos ingressantes no semestre, a matrícula é realizada automaticamente, seguindo o calendário acadêmico de 2023 da UFRN, aprovado no final de 2022 pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP. As aulas do primeiro período letivo começam no dia 6 de março e terminam no dia 15 de julho de 2023. O período letivo de 2023.1 começa no dia 6 de março e vai até 15 de julho de 2023. Já 2023.2 começa no dia 14 de agosto e vai até 23 de dezembro de 2023. 2024.1 começa no dia 26 de fevereiro e vai até 6 de julho de 2024. Já o semestre 2024.2 começa no dia 5 de agosto e vai até 14 de dezembro de 2024. Lucas Aguiar para o TVO Notícias. E atenção, a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, da UFRN, informou que a partir deste semestre serão retomados os cancelamentos de estudantes por falta de matrícula. Portanto, o estudante que não efetuar nenhuma matrícula em nenhum componente curricular para o semestre 2023.1 terá o seu programa cancelado por abandono de curso, acarretando aí a perda de vínculo com a universidade. E veja agora outras notícias que também foram destaques nesta segunda-feira no Giro TVO Notícias Mais. Uma pesquisa feita por um aplicativo de idiomas elegeu Natal como a segunda cidade mais educada do país e a primeira mais educada do Nordeste. A pesquisa, realizada em 15 cidades, elegeu Brasília, no Centro-Oeste, Natal, no Nordeste e Curitiba, no Sul, como representantes de boas maneiras de cada região. Brasília foi considerada a cidade que mais respeita seus pedestres e trabalhadores. Já Natal e Curitiba receberam o título por seus habitantes não falarem no alto-falante no celular em público e serem bem receptivos. O próprio site da Prefeitura da capital potiguar descreve os natalenses como um povo hospitaleiro que recebe visitantes de braços abertos. As belezas naturais de Natal também foram destaque no estudo. Além disso, a pesquisa também descobriu quais cidades em nosso país mantêm mais hábitos considerados rudes no mundo. De acordo com o estudo, a capital do Goiás é a campeã em má educação. A Covid-19 deixou a lista de doenças que mais afastam do trabalho, após liderar o ranking de afastamento em 2021. Segundo o levantamento do Ministério da Previdência, feito a pedido do R7, nos 6 primeiros meses de 2022 foram 6.537 afastamentos por motivo de Covid-19, ante 64.561 registrados no mesmo período do ano passado, uma queda de 90%.
Com isso, a infecção por coronavírus está em 29º lugar. A principal causa registrada pelo INSS até julho de 2022 foi mioma, em seguida fratura de punho e transtorno de disco lombar. O levantamento considera apenas aqueles afastamentos por mais de 15 dias que geram benefício ao segurado do INSS. A advogada trabalhista Lariane Del Vecchio acredita que o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país foi o que mudou o quadro da doença neste período. Segundo o Ministério da Saúde, desde janeiro de 2021 até agora, 163 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única da vacina, o que representa 79% da população. A atividade industrial brasileira acumula alta de 3,26% este ano. Segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que a produção industrial operava em novembro de 2022 em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de Covid-19, em apenas 5 dos 15 locais pesquisados. Na média nacional, a indústria brasileira operava em patamar 2,2% abaixo do pré-crise sanitária. Os 10 locais com nível de produção aquém do pré-Covid foram Goiás, Amazonas, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Ceará, Nordeste, Pará, Espírito Santo e Bahia. Já o índice de atividade calculado pelo BC, de outubro para novembro, passou de 143,85 pontos para 143,06 pontos na série dessazonalizada. Olhando para trás, esse é o menor patamar desde maio, que foi 142,09 pontos. E nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta você vai ver uma reportagem especial sobre a lei sancionada que iguala o crime de injúria racial ao crime de racismo. E tudo o que rolou no primeiro confronto do clássico ABC e América no Frasqueirão. Agora são 6h42. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta. E já está em vigor a lei que equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo. O crime passa a ser inafiançável e imprescritível, com pena de até 5 anos. A decisão ampliou as situações que podem ser enquadradas para diversos contextos. É isso mesmo. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa medida vale inclusive para crimes racistas cometidos em estádios de futebol, eventos recreativos, culturais e religiosos. Sobre esse assunto eu vou conversar com o especialista em direito penal, Rodrigo Martins. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Jornal TVO Notícias. Antes de a gente entrar propriamente no assunto, explica para a gente o que é injúria racial e o racismo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Então, inicialmente, a injúria racial ela era tratada não especificamente. Existia uma qualificadora no crimes contra a honra, no caso a injúria, qualificada quando o assunto tocasse questões étnicas, raciais, cor e procedência nacional. Com o passar do tempo, dada a especialidade da matéria e a evolução social, foi-se necessário que se saísse essa injúria, que era até então pessoal, ou seja, privada, a ofensa era privada, destinada a uma pessoa, e passou a ser hoje coletivo. Ou seja, o dano de uma injúria racial ele é um dano coletivo, não unicamente, especificamente a uma pessoa. Então, essa lei, a 14.532 de 2023, recente agora, 3 dias atrás, ela veio justamente trazer aquela ofensa que era na forma da crimes contra a pessoa para ser um coletivo, trazendo para o rol taxativo dos crimes contra o racismo, né? Do crime da lei racial. Isso foi muito importante, um avanço bastante sensível, embora ainda pouco adiante das grandes questões sobre o tema, mas foi necessária. Então, a diferença inicialmente é que antigamente a lei 7.716, que é a lei de crime racial, tratava o racismo como sendo todo o ato que segregasse, que incentivasse a promoção da segregação, o afastamento e a discriminação. E a ofensa era algo particular. Com a entrada da ofensa, da injúria racial no tópico da lei de crime racial, passa a ser, então, algo que
diferentemente da segregação, a injúria é, de fato, destinada a uma ofensa à coletividade. E agora, diferentemente da injúria no âmbito do Código Penal, essa injúria, atingindo a coletividade, agora também fica o Ministério Público responsável de promover as denúncias contra essas pessoas que cometem o crime. Pois não. E aí, o que passa a valer a partir dessa mudança? Uma das principais mudanças que principalmente chamou a atenção ao meio jurídico é o aumento da pena, que anteriormente a injúria na forma qualificada contra a pessoa era de 1 a 3 anos, e agora, dentro da lei de crime racial, ela passa a ser de 2 a 5 anos, com um acréscimo de uma suspensão de direito, que é fazer com que o agressor, o ofensor, ele esteja suspenso de frequentar aqueles locais onde ele praticou o crime, como aconteceu, todo mundo viu com o seu Jorge, que numa boate em Porto Alegre, foi injúria, aconteceu o crime de injúria, na verdade, incitação, a segregação, a prática do racismo contra ele, e agora a pessoa que tenha, caso cometido essa infração, ela estaria suspensa de frequentar o local de onde ela praticou o crime. Isso é um grande ponto de mudança na legislação, especialmente no artigo 20, parágrafo 2º da Lei de Crime Racial. E aí, a partir dessa mudança, a injúria racial ela passa a ser inafiançável e imprescritível. O que isso quer dizer? Muito importante essa colocação. Por quê? Até então, quando o assunto era tratado de forma pessoal, uma ação privada, que a gente chama ação penal privada, ela era prescritível, ou seja, ela tinha um tempo de prescrição e a ação ela tinha um tempo para decair, que a gente chama essa palavra de decadência, peço desculpa, a decadência, que é justamente a perda efetiva do direito em exercer a queixa. Agora não. O STF já vinha entendendo, através de habeas corpus 154, 248, de que, por ser crime de gênero, tipicamente de gênero, em razão, principalmente por atingir esse âmbito racial, passou a entender jurisprudencialmente em sede erga omnes, até então, de modo um pouco mais, a que esse crime passa a ser imprescritível, mas não era tratado ainda no instrumento específico que é a lei, que é quem pode fazer isso, de fato, são os legisladores. Agora, o crime passa a ser, por ter sido recepcionado pela Lei 7.716, como sendo inafiançável e imprescritível. Embora ainda tenha essa questão de inafiançabilidade e ser imprescritível, pode ser ainda que o agressor, o ofensor, posso dizer assim, ele faça um acordo de não persecução penal e tenha a sua pena reduzida ou nem responda ainda. Ainda temos algumas falhas nesse sentido. Logicamente, o direito penal ele não vem resolver problemas sociais, ele vem inicialmente inibir que essas condutas que aconteçam de uma forma preventiva e, na forma positiva, responsabilizar penalmente quem a praticou. Mas o direito penal ainda não é a solução, ainda temos questões sociais ainda para resolver. A lei agora também se aplica aos contextos de estádios de futebol, eventos culturais, religiosos e recreativos. Como é que será essa aplicação nestes contextos? Exatamente. Pela a ofensa, a injúria ser cometida no âmbito, o meio de divulgação era amplo, parecia que existia uma certa inimputabilidade, não. Como a pessoa não fosse ser punida, existia um senso de que eu não vou ser punido. Então, essa lei ela é muito importante, porque passa, mesmo que você cometa isso em estádio de futebol, incitando, segregando, promovendo atos racistas, né, típicos racistas, ofensas racistas, e que a vítima se sinta ofendida, essa lei ela veio justamente para essa mudança de que agora não precisa ser privado. Agora, se isso for cometido, é a coletividade que está sendo lesionada. Então, essa recepção de âmbito público é uma grande diferença, porque recepciona não especificamente a uma pessoa, a vítima ofendida, mas toda a coletividade. Então, no caso dos crimes cometidos em estádio de futebol, o ato do racismo, a ofensa, a injúria até contra jogadores, como aconteceu no caso com o seu Jorge na boate de Rio Grande do Sul, também é um caso específico de cometimento da injúria racial ou da promoção do racismo, né, dentro desses âmbitos públicos. E aí a pena veio também para a suspensão do direito, como eu tinha comentado, desses ofensores que teriam a prática suspensa, né, então ele estaria suspenso de frequentar esses locais. Isso é uma das grandes mudanças, especialmente nessa lei. E também tem a atualização desses crimes racistas serem cometidos também por agentes públicos, por grupos. Como se dará a aplicação nesses casos? Na verdade, a lei já trazia, a 7.716, a prática que aquela pessoa que se sentisse dentro do âmbito da administração, sendo impedida de um acesso a
a uma promoção, se sentisse perseguida, segregada, já existia essa previsão. Ela trouxe mais especificamente que, para além dessa segregação, essa discriminação, também trouxe a questão da injúria, que no âmbito da administração pública, sendo ela direta, indireta, de todo o gênero, especificamente, o agente seria punido da mesma forma também como o privado, certo? Como uma pessoa privada. Então, também se estende a administração direta, indireta e as economias mistas, né? Todos que são servidores públicos de acordo com a descrição legal. E aí, para as pessoas que sofrerem racismo, como proceder nesses casos? Qual órgão procurar? Inicialmente, com essa mudança, ficou num caso, não lembro agora, artigo 20D dessa alteração legal, de que a vítima ela pode procurar o Ministério Público, a polícia inicialmente, para fazer o BO, mas quem tem a legitimidade, inclusive com a obrigatoriedade, existe um dever ser de procurar um advogado, que vai ser um especialista para tratar, um criminalista, um advogado especialista para tratar a matéria, e que a legitimidade postulatória para a denúncia será o Ministério Público, ou seja, deixa de ser privada, atinge a coletividade e o Ministério Público tendo também responsabilidade direta na persecução penal. Ou seja, a vítima pode procurar as autoridades policiais, também diretamente ao Ministério Público, juntamente com seu advogado para orientá-la a vítima e buscar a persecução penal e a responsabilidade penal daqueles que vieram cometer a prática penal dos crimes, das condutas previstas como crime de racismo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, tá? E é isso, mais um avanço na luta antirracista e também na responsabilização de atos racistas. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Rangel. É um assunto sempre válido ser tratado aqui, para a gente sempre ter atenção e muito cuidado. E agora nós vamos falar de esporte. O ABC e o América se encontraram aí pela primeira vez em 2023 no gramado do Frasqueirão. Apesar da expectativa, a partida terminou sem gols. Os detalhes do jogo você confere agora na reportagem de Lúcia Oliveira. Memória, substantivo feminino que representa a capacidade de reviver o passado. E o olhar atento de Aldenilton, filho de Alberi, grande ídolo do ABC, demonstra qual é a sensação de relembrar a trajetória de seu pai. Muita saudade dele, eu fico muito sentido pela morte dele, que a gente não queria que ele fosse agora, né? Mas felizmente aconteceu e vai ficar um legado muito grande. A torcida lembra muito dele, a gente lembra da família, os jogos ABC América sempre lembra dele, que ele jogava, fazia os gols. É um negócio fora de série. Antes de a bola rolar no primeiro Clássico Rei de 2023, o gramado do Frasqueirão foi palco de uma homenagem a Alberi e a Pelé. É muito importante essa homenagem que estou fazendo para ele, que ele foi o ídolo do ABC e deixou muita história, um legado muito grande. E é justo fazer homenagem para os dois reis, né? O rei do Rio Grande do Norte e o rei do Brasil, que é Pelé. É muito importante para a torcida do ABC e para o Brasil. Porém, diferente dos tempos em que Alberi brilhou no mais querido, ABC e América passaram longe de um clássico bem jogado. Com torcida única, a partida não saiu do 0-0. Na primeira etapa, as melhores chances de gol foram dos donos da casa. Nessa cobrança de falta, o ataque alvinegro se atrapalhou. Na sequência, Matheus Anjos arriscou esse cabeceio, mas a bola parou na defesa de Bruno Pianissola. Richardson também tentou marcar após esse escanteio, mas não assustou a defesa americana. Já o alvirrubro ensaiou o revide, mas a jogada não ofereceu perigo. No segundo tempo, a falta de criatividade das duas equipes foi ainda maior. Apesar de Matheus Anjos tentar de fora da área e agitar a torcida, o ABC não conseguiu mudar seu mau comportamento em campo. Assim como o América, que ainda ficou com 1 a menos depois da expulsão de Aleph e seguiu sem ameaçar seu adversário. O primeiro Clássico Rei de 2023 não correspondeu às expectativas de ninguém. O 0-0 no placar representou o jogo xoxo e o baixo desempenho das duas equipes em campo. Apesar disso, Leandro Senna avaliou bem o jogo. Eu acredito que a equipe fez um bom jogo, né? Fez um jogo onde teve opções aí, principalmente agora no final, né? Com o próprio chute do Técio. Mas parabenizar meus jogadores, a minha equipe, pelo grande jogo que fez. Marchiori também analisou a partida.
equipe se portou bem, então tivemos um controle do jogo bom, é isso que eu analiso. E claro, como eles, eu também fico triste que nós queremos sempre ganhar, mas sabemos que do outro lado tem uma equipe qualificada. Desapontada, a torcida deixou o Frasqueirão antes mesmo do apito final, com a certeza de que o primeiro Clássico Rei de 2023 não vai deixar boas memórias. Pois é, mas é só o começo, ainda tem muita temporada pela frente. E a edição de hoje fica por aqui. Participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp e pelo nosso novo e-mail que estão aparecendo aí na sua tela. Uma boa noite para você. Até amanhã.